pensando ainda sobre a universidade, a academia mesmo, é muito também contraditório e também diz no discurso quando a literatura de cordel ela é motivo de objeto de estudo de outras áreas de conhecimento. Quando a sociologia, quando a história, quando outras áreas do conhecimento se debruçam sobre a literatura do cordel, exatamente, e acabam, isso diz da riqueza do fenômeno que é a literatura do cordel, mas ao mesmo tempo diz da incapacidade de avaliação estética nos cursos de letras, da incapacidade de percepção, de analisar o elemento estético. Por quê? Um mau cordel pode me servir de objeto de estudo para uma dissertação de história. Se eu quiser falar sobre o cangaço, ele tem elementos de informação na medida em que a literatura de cordel em determinada época foi testemunho. E quem lê aqui Guerreiros do Sol, do Frederico Pernambucano de Melo, vai perceber que em vários ele vai fazer recorrência a títulos de literatura de cordel, e muitos dos quais sem dar a autoria do cordelista. Isso é terrível. Muitas das vezes ele utiliza, e até de uma forma depreciativa, o Frederico eu adoro, ele é um cara que eu tenho uma admiração tremenda por ele, mas a forma como o cordel é utilizado como um elemento de estudo dele é muito depreciativo. Às vezes ele não esconde o filtro ideológico dele, de depreciação estética. E na maioria das vezes ele não dá a autoria, que eu acho que é fundamental. O que acontece? Tem que se estabelecer, além do interesse socio-antropológico que o cordel desperta, como grande repositório da cultura nordestina brasileira e tal, ele também tem uma organização estética, literária e estilística que deve ser analisado pelo curso de letras e o curso de letras das costas, por conta de um preconceito. Quando entra na universidade, ele entra não como documento estético poético, ele entra como documento histórico, sociológico, antropológico, etc. E na realidade, o grande desafio que a gente deve ter é de entender a literatura, além dessas manifestações todas, como uma grande expressão cultural, poética e dentro do mecanismo hierárquico. Porque se você tem poetas de Drummond ou João Cabral que se sobressaem como retratos de um período, como grandes vozes sintetizadoras de um momento estético da poesia erudita, você teve na literatura de cordel grandes vozes que sistematizaram o momento poético daquela época. Não dá para comparar Zé Pacheco com qualquer outro poeta. Não dá, infelizmente, a gente acaba tendo esses mecanismos de diferenciação estética. E é esse o pano para manga que o curso de letras devia ter e não tem. Por outro lado,